Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: aporofobia. Você sabe o que é isso? Como cristão, nunca pratique isso. A palavra aporofobia foi criada pela filósofa espanhola Adela Cortina e não designa algo novo, mas uma prática antiga, a aversão e o ódio ao pobre. Essa palavra ela é formada por dois vocábulos gregos: aporo, que significa pobre, e fobia, que significa medo. Medo não no sentido de aversão, mas no sentido de repúdio, de ódio. Em uma sociedade altamente competitiva, materialista e pragmática, onde as riquezas exteriores valem muito mais do que as riquezas interiores, onde as riquezas visíveis valem muito mais do que as invisíveis, aonde o ter vale mais do que o ser, é natural que o pobre seja visto como um fracassado e como responsável pelo caos social e pela própria mazela existencial em que vive. Por isso, também é muitas vezes odiado. Em uma sociedade onde ser pobre é ser fracassado, onde as riquezas exteriores valem mais do que as riquezas interiores, é também de se esperar que as pessoas passem a se comportar de uma forma consumista, que comecem a se esforçar para amealhar e juntar riquezas que possam mostrar, a fim de ostentá-las, com o propósito de nunca virem a ser rotuladas como pobres e como fracassadas. Nós, como cristãos, devemos ter como referência de fé e prática a Bíblia Sagrada e sempre consultá-la para saber como devemos nos comportar e, particularmente, qual deve ser a nossa relação com o pobre e com a riqueza. A Bíblia nos diz que devemos ser imitadores de Cristo, conforme está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, e na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1. Cristo foi benevolente com os necessitados, com os enfermos, com os famintos, com os estrangeiros. Cristo deu vista aos cegos, deu movimento aos deficientes, limpou os leprosos, deu audição aos surdos, deu voz aos mudos e ressuscitou aos mortos. Cristo também multiplicou pães e peixes, a fim de alimentar multidões de milhares. E foi benevolente com os estrangeiros, curando a filha da mulher cananeia e o servo do centurião romano. Cristo também disse palavras valiosas aos seus discípulos com relação à sua vinda, ao estabelecimento do seu reino e ao juízo vindouro que também será feito neste grandioso dia. Essa passagem nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 40. E o relato que vemos é o seguinte: Cristo está sentado em um trono como um rei. Coloca à sua direita as ovelhas, aqueles que serão salvos, e à sua esquerda os bodes, aqueles que serão condenados. Para os que estão à direita, Cristo se dirige e diz as seguintes palavras: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, estava enfermo e foste me visitar, estava preso e foste me ver. Nesse momento, os que recebem essas palavras perguntam a Jesus: e quando foi que fizemos essas coisas? E a ele então responde: todas as vezes em que fizeram a um desses pequeninos, aos pobres, aos necessitados, foi a mim que fizestes. Nessa passagem, Cristo repudia claramente a prática da aporofobia. Cristo também se dirige aos seus discípulos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 19 a 21, para falar a respeito da relação que devemos ter com as riquezas. Não ajunteis tesouros nos céus, na terra, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões pilham e levam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões pilham e levam. Porque onde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração.
E você? Tem procurado ajuntar riquezas aonde? Na terra ou no céu? Riquezas materiais ou riquezas espirituais? E o seu tesouro, a sua energia, a sua força, a sua dedicação, aonde estão depositadas? Para onde você tem dirigido e canalizado os seus esforços? Para as coisas da terra ou para as coisas do céu? Pense nisso e lembre-se, Cristo repudiou a aporofobia e você, como imitador de Cristo, também deve repudiá-la também. Você não deve repudiar o pobre, mas repudiar a prática de repudiar o pobre. Glória a Deus. Que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos, para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.